paz. Sejam todos bem-vindos ao culto desta noite, o nosso culto de adoração. Gostaria então de convidar os irmãos a ficarem em pé. Vamos ter uma primeira palavra de oração, dando início então ao culto desta noite. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti nesta noite, Senhor, como igreja reunida, para adorar o Teu santo nome, Senhor. Nós queremos, diante de Ti, reconhecer Tua grandeza, Tua soberania, Tua santidade, ó Pai, reconhecermos que Tu és o nosso Deus, o Deus que nos criou para a Sua própria glória, ó Pai, e só podemos chegar até a Ti, porque o Senhor deu o Seu único Filho para morrer no nosso lugar, expiando o nosso pecado, limpando-nos, ó Pai, justificando-nos diante de Ti, Senhor. Por isso nós temos livre acesso a Ti. Que nós possamos nessa noite render nosso culto, nosso louvor a Ti, ó Pai, que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa agir na Tua igreja, agindo em nossos corações para receber a Tua palavra, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, para compreendermos, Senhor, a Tua palavra e sermos aqui edificados por ela, Senhor. Também abençoa o pastor, que irá trazer a palavra nesta noite, que possa ser feito tudo para a honra e glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus Cristo, Teu único Filho, que nós oramos e agradecemos. Amém. Gostaria de chamar os irmãos do conjunto que viesse à frente. Vamos cantar os hinos ao Senhor. Também os irmãos que fazem parte do Coral Adonai podem vir para ajudar aqui nesse momento. Nós iremos cantar o hino 154, Firme nas Promessas.
próximo hino é o 526, Quão grande és tu. Então essa é a nossa programação, os irmãos podem conferir depois no boletim online, que fica disponível na internet, no site da igreja, e também, se você tiver interesse, nós temos o boletim impresso ali no fundo da igreja, você pode retirar o seu exemplar. Iremos dar continuidade ao culto, adorando agora o Senhor através dos louvores. Gostaria de chamar o conjunto que viesse até a frente, e depois, na sequência, o pastor estará com a pregação da palavra.
Boa noite a todos. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos louvar e adorar o nome do nosso Deus. O primeiro cântico fala da verdadeira libertação que nós só temos em Jesus, né? Através de Cristo nós somos salvos, libertos do pecado e podemos estar aqui essa noite para louvar e adorar o nome do nosso Senhor. E se você ainda não teve esse encontro, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não teve essa verdadeira libertação, que você possa, né, essa noite, entregar a sua vida a Jesus. Não saia daqui sem conhecer, sem entregar a sua vida a Cristo. As crianças que têm o ensaio, o Mateus, podem sair com o Mateus. A verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna possa ter. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. E muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer o nosso Senhor por essa verdadeira libertação que Ele nos deu, pela salvação e também pelas coisas do dia a dia, pelo sol, pelo dia, pelo ar que nós respiramos, pelo irmão que nós temos do nosso lado para nos ajudar, para nos dar aquele incentivo a hora que nós estamos passando por um momento de dificuldade, para orar por nós. E essa música fala sobre isso, sobre a gratidão, sobre agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Desde as pequenas coisas que para nós parecem ser pequenas, porque são coisas do nosso dia a dia que nós estamos acostumados, mas são milagres que Deus faz a cada dia. E essa semana, né, os americanos comemoraram o Dia das Ações de Ação de Graças. E nós aqui, muitas vezes, esquecemos de agradecer. Então, durante esse próximo cântico, né, cante como um agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, nas nossas vidas. E se você se sentir à vontade, cumprimente o irmão que está do seu lado também, agradecendo a Deus pela vida dele. Amém.
ficai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. O próximo cântico, ele traz alguns nomes pelos quais Deus é conhecido, que são citados na Bíblia, e também fala um pouco, né, da maravilha que Deus é, que o nosso Deus é um Deus forte, é um Deus que está sempre conosco, do nosso lado, nosso conselheiro, e que possamos louvar o nome desse nosso Deus, que está acima de todas as coisas. Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor, se pequeno e Yahvé, minha justiça é. Pelo em Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Brilhante estrela da manhã, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Deus presente
E a esse nosso Deus, que tudo governa, seja toda a honra, toda a glória, todo o poder. É o nosso Rei, é o nosso Deus. Estamos aqui, neste lugar, Pai, o lugar que escolhemos para louvar o Teu nome, para agradecer, para engrandecer o Senhor. Pedimos antes de tudo, Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Perdoa-nos, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que Ele possa chegar até o trono da graça como aroma suave às tuas narinas.
Queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer por essa igreja. Queremos te agradecer, ó Pai, por cada vida aqui, por cada lar aqui representado. Queremos agora, Pai eterno, abrir os nossos corações para receber a Tua palavra. Que o nosso coração, Senhor Deus, possa estar aberto para recebê-la, para também colocar em prática. Que nós possamos nesse mundo, Pai, ser a Bíblia que o nosso próximo, nosso vizinho mais lê. Abençoa agora, Pai, o Teu servo que vai trazer a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, amados, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Nesse mês de março, nós temos dedicado o tema para com as mulheres. E eu escolhi um texto para nós lermos, que eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: a mulher que executa um projeto e que edifica a sua casa. E eu escolhi o texto de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, nós temos as seguintes palavras: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Curve a sua fronte, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, possa estar falando ricamente aos nossos corações. Abençoa, Senhor, cada mulher na face da terra. Senhor, e nós queremos entender que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto de edificação da mulher. Te agradecemos, Senhor, por esta noite, te agradecemos pela tua palavra lida, te agradecemos, Senhor, por tudo que já foi cantado e por tudo que nós já ouvimos nessa noite. Pois em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Quem concorda, diga amém. Muito bem, amados. Nós temos aqui nas bem-aventuranças, né, um grande projeto para o Filho de Deus. Um grande projeto para a mulher. Nessas poucas palavras desse sermão que Jesus propôs no monte, nós vemos como que se fosse uma planta de uma casa que pode edificar de maneira que a casa ela se mantenha sempre, né, forte, inabalável, que ela não quebre facilmente e que ela sirva de abrigo, e quando vier a tempestade, ela vai permanecer dando segurança para quem está dentro dela. Eu escolhi alguns temas para nós falarmos nessa noite. E um deles é a mulher que executa um projeto e que edifica a sua casa. Poderíamos também botar um outro tema, né? Executando ou construindo um projeto de vida, né, à prova de tempestades.
porque nós sabemos que Deus tem um plano em nossas vidas e Ele quer edificar-nos, Ele quer mudar-nos. Eu vi uma história verídica de uma menina de 16 anos que morreu. E essa menina, a família dela toda era do Islã. A família toda ela, né, era maometana. E essa menina morreu. Essa menina foi sepultada e um dia a mãe dessa moça, dessa menina, procurou um dos missionários que atuava naquela cidade. E a mãe perguntou para esse missionário, o que vocês fizeram para minha filha? O que vocês fizeram? Os missionários falaram, nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada, nós podemos garantir para a senhora que nós não fizemos nada. Mas ela falou, não, vocês fizeram sim. Eu vou explicar para vocês. Minha filha morreu, e a minha filha morreu com uma paz, com uma serenidade. E no nosso povo, as pessoas não morrem dessa maneira. Quando as pessoas morrem, elas morrem em desespero. E ela, ao morrer, sabendo que estava no início da sua vida, e sabendo que chegou o fim da sua vida, ela partiu. Ela estava sempre sorridente e ela tinha paz no seu semblante. Então, amados, o que nós podemos ver é que quando aquela mocinha, né, alguns meses antes, ela tinha feito uma decisão ao lado de Cristo através de um projeto de evangelismo. E em poucos meses, amados, em tão pouco tempo, Deus atuou, edificou a vida daquela menina. A morte não foi suficiente, né, para destruir, e ela tinha a sua convicção da vida eterna e sabia que nem tudo tinha terminado para ela. A edificação de Deus em nossas vidas faz isso, prepara-nos para o dia mau. O pior dia da nossa vida, a própria palavra fala, são palavras de Jesus, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Não é fácil, mas a mulher edificada, a mulher bem estruturada, essa então, ela começa a se preparar para enfrentar o dia das tempestades. Aproveitando a ilustração, eu creio que cada bem-aventurança, né, é um fator primordial em nossas vidas. Cada bem-aventurança é um tipo de estrutura que, se nós unirmos todas elas, vai dar um belo edifício. E é assim que Deus quer ver a mulher edificada. Se nós iniciarmos pelo versículo de número 3, fala, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Amados, toda construção, né, ela não começa do telhado, mas ela vai começar do alicerce. Começando do alicerce, né, a palavra de Deus fala que o alicerce começa pelos esquadrejamentos. E daí então vem o alicerce, vem pela pedra angular. E aqui a palavra fala o seguinte, bem-aventurado os humildes. Amados, a humildade é o alicerce, né, na vida daquele que Deus está construindo. O alicerce é a base, é o sustentáculo, é o cartão de visita do Filho de Deus. Quando falta a humildade na vida do Filho de Deus, quando falta a humildade na igreja, quando falta a humildade no lar, no trabalho, nada se sustenta. Porque o grande projeto de Deus na vida do ser humano é levá-lo à humildade. Então nós podemos ver que a mulher bem edificada,
a mulher que está sendo projetada dentro do projeto de Deus, a base da vida dessa mulher tem que ser a humildade. Porque sem humildade não há sustentação na vida do Filho de Deus, e sem um bom alicerce, qualquer casa, qualquer construção, ela pode vir abaixo. Uma outra parte do projeto de Deus que quer construir, que quer edificar na vida da mulher, né, é a sensibilidade. E se nós vermos o versículo de número 4, fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amados, nós precisamos dessa sensibilidade em nossas vidas. Mulheres, não tenham vergonha de dizer que você está chorando. Eu tenho visto muitas pessoas que quando estamos pregando, ela está chorando. A palavra tem falado no seu coração. O choro, nós podemos entender que é quando Deus está falando conosco, Deus está tocando em nossas vidas e em nossos corações. E essa sensibilidade nós precisamos ter para sentir o toque do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o que é então essa sensibilidade, esse choro de Deus na vida da mulher e na vida do Filho de Deus? É o piso, é por onde nós vamos caminhar em todos os locais da nossa casa. E se nós tivermos a sensibilidade em todos os locais do nosso coração, com certeza, amados, nós estaremos fazendo, ou pelo menos ouvindo a vontade de Deus através desta sensibilidade. Então, uma casa bem alicerçada, com um piso bem elaborado, né, onde nós podemos caminhar por todos os lugares, semelhantemente são os nossos corações e em nossas vidas, onde o Espírito Santo vai poder caminhar e entrar em todas as áreas de nossas vidas. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Esse conforto vem de Deus. Vem de Deus. É quando nós temos a mesma tristeza que Deus sente quando nós pecamos. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Uma coisa que eu sempre digo, que Deus se entristece ao extremo quando pecamos, mas se alegra ao extremo quando confessamos os nossos pecados. Quantas vezes, amados, nós temos essa sensibilidade mal colocada ou mal distribuída em nossas vidas? É quando confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas assim mesmo, a gente fica remoendo e fica com remorsos em nossas vidas. Se desvencilha, sai fora, amados, do pecado. Que essa sensibilidade, possamos sermos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo e não a voz do pecado em nossas vidas. Uma outra parte do projeto de Deus são os cintamentos, os baldrames, né? O que é um baldrame, para quem não conhece? Possivelmente o Carlão sabe o que é um baldrame, porque ele trabalha com construção. O baldrame é um cintamento com uma ferragem, com as ferragens muito bem distribuídas. Esses ferros têm uma calibragem, né, que é designado pelos engenheiros. Então, dessa maneira, essas canaletas com essa ferragem são cobertas com concreto, de maneira que esse cintamento feito nas bases de qualquer construção e também na altura acima das janelas, esse cintamento, esses tipos de baldrame vão segurar, vão dar um travamento na construção. Vai fazer essa construção ser forte.
Amados, quando nós estamos vacilando em nossas vidas, é porque falta algo que estava dentro do projeto de Deus que nós não estamos executando. Muitas vezes Deus dá a receita para nós, mas nós fazemos meia receita. Não adianta botar areia demais e pouco cimento, e botar ferro de menos, que de repente vai destruir. Deus dá a dose certa para nós, né? E esse cintamento, né, nós encontramos no versículo de número 5, quando fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? São aqueles que são disciplinados. Jesus fez discípulos e Jesus quer fazer de nós discípulos. A mulher bem estruturada é uma mulher disciplinada. Quando eu leio isso, eu lembro, né, de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, que é uma mulher disciplinada. É uma mulher que tem vários projetos, mas ela encara esses projetos com sinceridade, mas ao mesmo tempo com fidelidade dentro desses projetos. E ela consegue elaborar, ela consegue levar. Por quê? Porque elas são mansas. Tudo que elas têm, elas não querem a glória para elas. Tudo que elas têm pertence a Deus. E no grande projeto de Deus, que quer edificar a mulher, que quer estruturar a mulher, nesse projeto tem que ter a disciplina. E sabe, amados, a mansidão, ela é a rédea, ela é aquele que dá a direção, né, aos nossos corações. Muitas vezes nós queremos fazer algumas coisas, mas nós queremos ser imediatistas, e se não se resolve de imediato, então eu vou abandonar esse projeto. É porque falta disciplina em nós. Nós precisamos ter essa mansidão em nossas vidas. E quando a mansidão, né, ela é a rédea, ela é a direção para os nossos corações, quando os projetos que nós temos colocamos diante de Deus e falamos: Senhor, estamos pedindo para que o Senhor abençoe, e nós esperamos o tempo de Deus. Isso é disciplina. Isso é disciplina, né? Dentro do projeto de Deus para a vida da mulher também, nós temos, né, o versículo de número 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós vemos aqui, né, Jesus, ele usa a linguagem da fome e da sede. E ele fala: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Amados, né, ninguém gosta e ninguém quer passar sede. A água, amados, né, ela é tudo na nossa vida. Quem tem sede vai procurar água para beber. Como é bom beber um copo de água. E a palavra aqui fala: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando nós temos fome, nós saímos à procura de alimento. Ninguém sobrevive sem comer e sem beber água. E sem a justiça, amados, nós também não podemos sobreviver. E é interessante que a justiça faz do humilde um homem de espírito nobre. A justiça faz do humilde um homem ou uma mulher, né? Vamos usar aqui, faz uma mulher de espírito nobre. O que a nossa velha natureza faz
com aquele que é humilde. Eu vou me unir aos fracos. Mas não é esse o projeto de Deus para as nossas vidas. Deus quer fazer-nos, com um espírito nobre, de guerra, de guerreiro. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, que procura a justiça de Deus. Um outro fato interessante é que a justiça faz do quebrantamento uma mulher forte. Amados, uma das frases mais infelizes que eu vi na minha vida foi num filme chamado Love Story. Quando o camarada fez uma grande bobagem e ele foi pedir perdão, para a mulher botou a mão na boca dele e falou o seguinte: amar é nunca pedir perdão. Amados, bem-aventurados aqueles que têm sede, aqueles que têm fome de justiça. Amados, a justiça nos leva ao arrependimento. Eu sou forte quando eu reconheço as bobagens que eu fiz. Eu sou forte quando eu tenho coragem de olhar para Deus e falar: Senhor, eu estou te pedindo perdão porque eu pequei. E meu pecado tem nome. E é isso que nós ensinamos para os nossos filhos, para que eles sejam nobres, para que eles enfrentem o dia mau, para que eles resistam às dificuldades, para que sejam justos. Ou você vai ensinar o teu filho você está com dificuldade, então se reúne com a ralé. Não, amados. Nós precisamos trabalhar essa área em nossas vidas. E essa justiça, amados, são pilares em nossas vidas. Então, Jesus usa essa conotação de fome e sede, porque nós temos que procurar. E a mulher bem edificada vai à procura da justiça, tem fome e sede de justiça. Vive a justiça de Deus, porque a justiça só enobrece, a justiça faz do manso, aquele que sabe que tudo vem da parte de Deus, a justiça faz dele um corajoso. Faz dele um corajoso. Então, amados, a justiça são pilares, em nossas vidas. São aqueles vigamentos, vigas não, são colunas que travam todas as paredes. Então, nós temos que ter fome e sede de justiça. Também, amados, o versículo de número 7 fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. E por que no projeto de Deus a misericórdia ela é necessária? Amados, o amor, nos leva a nos unir como igreja. Na igreja, Deus nivela todo mundo à estatura de Cristo. Ninguém é maior e ninguém é menor do que ninguém. Então, amados, dentro do projeto de Deus, nós somos todos do mesmo tamanho e do mesmo calibre. Agora, não adianta ter um edifício, não adianta ter uma edificação, de ter uma casa, com as suas colunas, com os seus baldrames, com o alicerce, com o piso bem elaborado, bem sensível, sendo que essas paredes não estão fechadas. E nós somos esses tijolos. Nós somos esses tijolos. E nós somos unidos uns aos outros por uma argamassa chamada amor. E é isso que Deus quer, que nós venhamos a estarmos um ao lado do outro, uns sobre os outros, bem edificados, bem travados,
Porque a solidariedade tem que fazer parte do corpo de Cristo. Nós não podemos ser insensíveis. Nós precisamos ser solidários. Eu tenho falado, né, durante esse mês sobre algumas mulheres valorosas, mas a Bíblia também fala sobre algumas mulheres que não foram solidárias, que faltaram amor nas suas vidas, e elas entraram para a história como mulheres más, mulheres que eram insensíveis, mulheres que eram desestruturadas, né? Como Mical, Jezabel, Zeres, Herodias, a mulher de Sansão. Então, amados, nós podemos ver que sem essa solidariedade, nós não podemos fechar as paredes, né, do edifício da edificação. Então, quando falta o amor, quando falta a solidariedade, amados, as paredes ficam vazias, as paredes ficam flácidas, ficam fracas, as paredes não sobem no prumo, os tijolos não ficam nivelados, e a gente fica também desestruturado. Quando vem o dia mau, quando vem as tempestades, elas não suportam e elas começam a ruir. Mas a mulher estruturada, a mulher que está dentro do projeto de Deus, essa tem que ser uma mulher solidária, uma mulher que trabalha em prol do ministério, em prol do próximo e do semelhante. Também, nós vemos também que não adianta nós edificarmos uma casa muito bem construída se ela não tiver uma boa cobertura. Uma boa cobertura. E nós vemos no versículo de número 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A mulher que está dentro do projeto de Deus, a sua vida é transparente. Existe transparência, existe respeito. Eu não preciso provar nada para ninguém. As pessoas têm que olhar para mim e tomarem as suas decisões. Agora, se eu for um edifício com uma boa cobertura de Deus em minha vida, com certeza, eu não vou ter vergonha daquilo que eu sou. A minha vida vai ser transparente. E aqui fala, bem-aventurados os limpos de coração. E se quisermos ver a Deus, amados, nós precisamos dessa clareza, nós precisamos dessa luz, nós precisamos dessa iluminação. Amados, toda a construção hoje bem elaborada, uma das coisas que eles levam muito em conta é a luminosidade natural, para poder economizar a iluminação artificial. E eu tenho certeza que nos projetos de Deus, né, nossos corações têm que ser, né, o mais sincero, o mais limpo possível, para que em nossas vidas nada de artificial esteja em nossas vidas, mas aquilo que é divino, aquilo que seja natural em nossas vidas, para que essa construção seja bem elaborada. Agora, qual a melhor argamassa? Qual a melhor massa de ligação? Qual é o melhor reboco para essa construção? O versículo de número 9 nos dá, né, um esclarecimento. Fala o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a melhor liga, essa é a melhor amálgama, essa é o melhor traço, né, na vida do Filho de Deus, na vida da mulher que Deus quer edificar. Esse é o melhor cimento, amados. São aqueles que promulgam a paz,
são aqueles que levam a paz, são aqueles que não só vivem, mas também se esforçam para levar a... São os fazedores de paz, vamos dizer assim. Bem-aventurados os pacificadores. Ah, pastor, eu não sei. Mire na vida de Jesus. Amados, a Josete pregou uma mensagem há um certo tempo, eu gostaria que ela pregasse em tempo oportuno, né? E o tema da mensagem era o seguinte: nunca perca a oportunidade de ficar calado. Amados, quando ela falou essa mensagem, aquilo cravou no meu coração. Amados, nós pecamos porque às vezes nós temos a língua solta. Amados, em vez da gente promulgar a paz, a gente bota mais fogo ainda, a gente joga mais lenha na fogueira. E se nós quisermos ter um lar edificado, uma igreja edificada, né, no nosso trabalho haja edificação, na escola, onde quer que nos encontremos, a pacificação, a paz tem que ser não só uma realidade, mas uma tônica em nossas vidas. E a mulher que Deus quer edificar, amados, Ele conta com a paz na vida dela. Vai ser o melhor reboco, vai ser a melhor argamassa para revestir todos os tijolos. Já pensou, amados, os tijolos unidos com amor e revestido com a paz? É uma bênção, é a melhor edificação. Porque além de ficar bem feito, vai ficar bonito. E para nós encerrarmos, amados, nós vamos falar um pouco sobre a resistência. A partir do versículo de número 10, bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amados, as melhores portas e as melhores janelas para dar a resistência é mirar na vida de Jesus. É saber que Jesus foi homem de dores, Ele experimentou a nossa dor, que Ele não se acovardou. Foi difícil para Ele, né? Eu tenho narrado isso constantemente, quando eu me lembro nas mensagens sobre o jardim do Getsemane, Jesus ali passando por aflição, né? E eu creio que ali foi mais difícil do que enfrentar a cruz. Ele falou assim: Pai, é muito difícil. Tem como passar esse projeto para outra pessoa? Né? Esse cálice de sofrimento? Ele falou: não, filho, é com você que eu conto. Tá bom, Pai, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é a melhor janela, amados. A vontade de Deus é a melhor porta, a melhor janela para as nossas vidas. Porque na vontade de Deus nós temos segurança. Pode vir a tempestade, se eu estiver com a vontade de Deus, né, fechando, o inimigo não adentra. As dificuldades não nos sobrevêm. E com certeza nós vamos resistir o dia mau. Amados, como é a mulher que Deus quer edificar? Em primeiro lugar, amados, é a mulher humilde. A mulher sensível, a mulher disciplinada, a mulher justa, a mulher solidária, a mulher que tem a sua vida transparente, não tem nada a esconder, a mulher que vive e promulga a paz, e a mulher que resiste por amor a Jesus. A mulher que põe o plano, a vontade de Deus, né, na frente de tudo e qualquer dificuldade. Se nós tivermos as nossas vidas edificadas, conforme Jesus nos ensinou, com certeza,
quando o dia mau nos sobrevier, com certeza nós enfrentaremos, né, com mais facilidade. Pastor, vai ser fácil? Não, mas é um projeto que transforma. Ah, pastor, quanto tempo? Isso não vem ao caso. A história que eu contei logo no começo, Deus fez a obra na menina em questão de meses. E nós temos até o dia do nosso encontro com Deus, ou pelo arrebatamento, ou pela morte, nós temos ainda esse tempo ainda para começar, para pôr em prática esse projeto, essa planta que Deus deixou para cada um de nós. Considerem essas palavras, amados, e que Deus te abençoe. Vamos orar. Nós queremos, Senhor, te agradecer nessa noite, pelos seus feitos em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por esse mês que dedicamos às mulheres. Abençoa suas vidas, seus corações. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que as mulheres dessa igreja já têm feito, Senhor, e que hão de fazer ainda, Senhor, em prol do santo ministério. Continua a abençoá-las, Senhor, manifestando o teu amor, manifestando a tua graça, Senhor, manifestando as suas esperanças, renovando as esperanças em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo sermão do monte. Te agradecemos e queremos entender, Senhor, que essa é a melhor receita para o cristão. É a melhor receita para que possamos ser vitoriosos. Pois é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Quem concorda, diga amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém e amém. Com um cântico do conjunto, logo após nós estaremos despedidos. Que Deus nos abençoe. Sua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família
teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, desde dia, desde noite, tua entrada e saída, em teu rosto, em teu choro. É contigo, 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 é contigo. Que tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Deus.